Fala, gurizada, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre uma jogada aqui do FABR, tá? Vou falar um pouquinho sobre o ajuste defensivo, né, e alguma parte de trabalho técnico, e de leitura e identificação de jogada, tá? Essa é uma jogada da final do Gauchão de 2023, né, entre Soldiers e Pumpkins. O que acontece nessa jogada? Tá? A gente vai observar o ataque do Pumpkins trazendo um motion, né, e posicionando um jogador extra no box. Tá? A ideia do ataque aqui é criar números, né, criar vantagem. Né, caso a defesa não traga mais ninguém para o box, né, o ataque acaba acrescentando. Né? Se a gente analisar, o ataque vai ter os seus 5 jogadores de linha ofensiva, né, que naturalmente criam 6 gaps, e a defesa joga num front six, tá? Front com 6 homens também para fechar esses gaps. Ao acrescentar um jogador extra, né, naturalmente o ataque cria um gap a mais, tá? Então a defesa precisa basicamente ajustar isso, né? Ou ajustar via leitura dos seus linebackers, ou algum jogador de linha defensiva trabalhar um movimento de 2 gaps, ou, né, acrescentar um jogador extra também ao box para completar os gaps, né, e ter um equilíbrio numérico em relação ao ataque, que é basicamente o que a defesa dos Soldiers faz nessa situação, né? A gente vai observar então que o número 88 aqui ele veio ao box, né? E no momento que ele veio ao box, né, um safety baixa também, né, para a caixa aqui, né? Então a defesa faz esse ajuste, né, trazendo um jogador extra. Então, a princípio não tem uma movimentação diferente de leitura, né? E sim o acréscimo de um jogador trabalhando em relação a esse cara, né, e fazendo o equilíbrio numérico aqui no box, né, para poder não ter uma desvantagem, certo? O que vai acontecer nessa jogada? Tá? Nós vamos observar, né, o ataque do Pumpkins trabalhando um conceito Power Lead. Tá? O que a gente vai ver aqui? Esse jogador, o offensive tackle, fazendo um bloqueio chamado kick out, né? Então ele vai tentar jogar para fora o edge rusher da defesa, né? A gente vai ver aí os jogadores varrendo a defesa para o lado oposto, então o guard e o center, né, vão usar o seu ângulo, né, e fazer esse bloqueio para o lado oposto, né, à jogada. Aqui na ponta a gente vai ver o offensive tackle fazendo um range block, né, então ele vai fechar esse gap interno, vai abrir o seu quadril e conter, né, a penetração por fora. A gente vai ver, né, esse jogador aqui que está atuando basicamente como um fullback, liderando a corrida em direção à primeira ameaça, né, e a gente vai ver um pull, né, do offensive guard para fazer o lead da power aqui, e, né, e naturalmente o running back segue esse jogador. Então esse é o conceito que o ataque vai empregar nessa jogada. Então a ideia de trazer esse jogador extra é naturalmente fazer com que ele bloqueie um linebacker e ainda ter o acréscimo do guard em movimento, né, fazendo esse pull e tendo, né, o campo aberto para o running back correr atrás desse jogador até que chegue o próximo defensor, certo? Como aqui a defesa acaba, né, pesando um pouco mais a caixa, então esse cara que está agora atuando como um fullback vai bloquear o primeiro cara que penetrar, né, aqui pelo desenho da defesa o linebacker, e o pull vai vir então em direção a esse safety extra que desceu para o box. Tá? A ideia aqui é falar um pouquinho mais sobre a defesa, né? Então a gente vai observar como a defesa consegue conter a corrida e fazer um tackle for loss nessa jogada. Tá? E eu quero destrinchar um pouquinho mais em relação ao movimento dos jogadores. O que acontece aqui? Tá? A gente vai ver, perdão, a gente vai ver a defesa movimentando seus jogadores, tá? Vamos dar um pause aqui no huddle, bem no ponto de início da jogada. Então a gente vai ver, olha só, como a defesa trabalha com disciplina nesse momento, tá? Ó, a gente vai ver os dois jogadores do meio da linha contendo, né? A gente vai ver o linebacker entrando muito rápido e contendo esse avanço, esse lead blocker do fullback atrás da linha de scrimmage, né? Então a gente vê o linebacker extremamente agressivo aqui, tá? O defensive end do lado oposto, né, do backside da jogada, consegue comprimir bastante esse espaço. O meio da linha trabalha como âncora nas duas situações, com os dois jogadores, tá? E o defensive end do play side também contém muito bem o jogador de linha ofensiva, não deixa com que esse gap seja muito grande, tá? E aí a gente vai ver o trabalho extra do safety que desce ao box para conter o pull, né? Consegue infiltrar na linha de scrimmage e conter o pull lá atrás, né? Então a gente vai observar isso aqui, né? Como o safety consegue penetrar na linha de scrimmage e também parar o pull aqui atrás, né?
Então, a penetração do linebacker e desse safety acabam colapsando totalmente o conceito do ataque. Tá? O meio da linha também não foi varrido, conseguiu ser âncora aqui no meio. Né? O defensive end comprimiu o espaço, o outro defensive end também comprimiu o espaço, e o middle linebacker, né, faz o trabalho de acompanhamento do pool. Né? Se a gente voltar um pouquinho na jogada, né, observem como o linebacker ele direciona no sentido do pool. Tá? Então ele identifica que aqui aconteceu esse pull, sabe que tem o nose tackle responsável por esse espaço, né? E no momento que acontece o pull, ele persegue nesse ângulo e consegue chegar por dentro. A gente vai observar que o safety vem e contém essa corrida por fora, né? E o linebacker então vai preencher esse espaço para poder fazer esse tackle por dentro. Né? Então a gente observa como o Mike consegue identificar a jogada, né? Escala as costas do jogador de linha defensiva e consegue chegar lá para fazer o tackle, né, sendo auxiliado também pelo defensive end. Então, o que eu quero trazer com essa jogada, né, é essa situação de equilíbrio. Né? Voltando um pouquinho mais no vídeo, né, a ideia então inicial é de um equilíbrio, né, o ataque traz um jogador extra ao box, a defesa compensa. Né? Destaco que existem outras formas também da gente compensar esse jogador extra, né, ajustando responsabilidade de gap, né, trabalhar algum jogador ou mais de um jogador com responsabilidade dupla, trabalhar a leitura de movimento e de conceito para os linebackers, né, encaixar algum defensive back mesmo de fora em relação ao jogo corrido, né, botar algum dos edge rushers para dentro e trabalhar com defensive back, contenção lateral. Existem várias formas da defesa trabalhar. Né, então eu quero trazer essa, né, que é um equilíbrio numérico, né, onde a defesa coloca um safety extra no box, né, e trabalha ajustes e as leituras em relação ao conceito power, né, para poder conter o avanço do ataque. Tá bem?